Em dezembro de 1565, Joana da Áustria se casou com o futuro grão-duque da Toscana, Francisco de Médici. Foi um evento extremamente luxuoso, mas por trás da celebração se escondia um futuro sombrio. Foi o início de um casamento frio e sem amor, com Francisco zombando abertamente do que ele considerava ser sua esposa deformada e feia, dando início a uma série de mortes misteriosas que assombrariam a corte Médici por anos. Joana da Áustria nasceu em 24 de janeiro de 1547 na cidade de Praga, no que era então o Reino da Boêmia, que hoje é a capital da Tchequia. Naquela época, era um dos muitos reinos constituintes do ramo austríaco da Casa de Habsburgo, uma linhagem nobre que se originou nos Alpes suíços e que passou a governar a Áustria, Hungria, Boêmia e Croácia. Na época em que Joana nasceu, seu pai era o arquiduque Fernando da Áustria, rei da Hungria, Boêmia e Croácia. Ele é mais conhecido como Fernando I, o Sacro I Imperador Romano. Esse título só foi adquirido em 1556, quando Joana tinha 9 anos. A mãe de Joana era Ana da Boêmia e Hungria. Ela era filha de Ladislau II da Hungria e o penúltimo rei da linhagem jaguelônica dos reis húngaros. Isso ocorreu após a morte do irmão, Luís II, na Batalha de Mohacs, em 1526 contra os otomanos. Os Habsburgos herdaram Hungria, Boêmia e Croácia. Além de tudo isso, o tio de Joana era Carlos V, rei da Espanha e governante do Império Espanhol. Resumindo, ela nasceu em uma família que governava grande parte da Europa e um império em expansão global. A família de Joana também era muito grande, mas sua chegada teve um custo terrível. Sua mãe, já com 43 anos e debilitada por anos de partos, sofreu um trabalho de parto perigoso em uma época de alta mortalidade infantil e materna. 3 dias após o nascimento de Joana, sua mãe faleceu devido a complicações, deixando-a órfã. Seu pai, consumido pelo caos da Reforma Protestante e pelas guerras brutais na Europa, especialmente na Alemanha, tinha pouco tempo para os filhos que lhe restaram. Por isso, ele confiou Joana e seus irmãos aos cuidados das freiras em Innsbruck, Áustria. Entre os corredores solenes do convento, a jovem arquiduquesa Joana cresceu em um ambiente de devoção religiosa e rigor acadêmico. Apesar das lições e orações, seu futuro já estava decidido. Joana estava sendo preparada desde os primeiros anos de sua vida, não para a independência, mas para o casamento. Habsburgos austríacos e espanhóis estavam em guerras por toda a Europa. O conflito mais longo era na Itália, onde França e Espanha disputavam o domínio desde meados dos anos 1490. Agora surgiu uma oportunidade. Em 1537, Cosimo I de Médici tornou-se o Duque de Florença. Ele governou a cidade-estado por quase 40 anos. De tanta importância, em 1569 ele obteve o título de Grão-Duque da Toscana. À medida que as longas e sangrentas guerras italianas chegavam ao fim em 1559, com a assinatura do Tratado de Cateau-Cambrésis entre França e Espanha, Cosimo ficou inquieto. A mudança no equilíbrio de poder o deixou ansioso, talvez até desesperado, por novas alianças para garantir o futuro de sua família. Na paz incerta que se seguiu, por toda a Itália, uma súbita frenesi tomou conta das cortes nobres. Famílias ambiciosas, sentindo uma oportunidade, se apressaram para casar seus filhos com as grandes dinastias da Europa. Uma dessas uniões propostas era casar Joana com o filho mais velho e herdeiro de Cosimo, Francisco. Como de costume, uniões nobres e reais na Europa moderna exigiram anos de negociações, e então eles tiveram que esperar até que a noiva e o noivo estivessem em uma idade apropriada. Joana só foi enviada à Itália para se casar com Francesco de Médici em 1565. O casamento ganhou força depois que seu irmão, Maximiliano II, subiu ao trono imperial em 1564 como imperador do Sacro Império Romano e governante dos domínios dos Habsburgo na Áustria, Hungria, Boêmia e Croácia. Diferente de seu pai, Fernando I Maximiliano não tinha relação próxima com o primo espanhol, rei Filipe II, e buscou fortalecer sua influência com novas alianças. Na Itália, a união de Joana da Áustria com Francesco de Médici
surgiu como um dos casamentos mais politicamente significativos e notáveis do século XVI. Há muitos relatos do casamento de Joana e Francesco em 1565, com descrições dos dias antes, durante e após a cerimônia. O evento atraiu enorme atenção em toda a Europa, enquanto dezenas de aristocratas, embaixadores e enviados desciam a Florença para representar seus soberanos. No casamento do homem que um dia se tornaria grão-duque da Toscana, um governante de fato dentro do cenário político fragmentado da Itália, por exemplo, um dos diaristas que relatou os acontecimentos do casamento foi Johann Jacob Fugger, membro de uma das famílias bancárias mais ricas da Europa moderna inicial. O casamento foi precedido por uma entrada formal, ou entrada em Florença. Joana estava viajando para a Itália com sua irmã Bárbara, que se casaria na mesma época com o duque Afonso II de Ferrara. Enquanto o irmão delas consolidava suas novas alianças italianas, esses eram eventos espetaculares. Obras de figuras como o renomado biógrafo renascentista Giorgio Vasari foram expostas por centenas de metros, por todo o caminho até os portões principais e depois dentro de Florença. Os cidadãos de Florença se reuniram ao longo das ruas e foram convidados a vestir suas melhores e mais coloridas roupas, antes que o cortejo de casamento fosse ao centro da cidade. Tudo isso era sobre espetáculo e garantir que todos soubessem quem seria a futura grã-duquesa da Toscana. Finalmente, depois de passar sob 12 arcos imponentes, cada um uma obra-prima triunfal celebrando a vitória, a alegria e o favor divino, Joana chegou à grandiosa Basílica de São Lourenço, lar da ilustre Capela dos Médici. Lá, em 18 de dezembro de 1565, a arquiduquesa de 18 anos casou-se com Francesco de Médici, então com 24 anos, em um esplendor deslumbrante. Florença celebrou e a cidade brilhou com festivais em sua homenagem. No entanto, sob a superfície, as sombras logo se acumularam. O casamento, que prometia glória para duas grandes dinastias, revelou-se frio e sem alegria. Joana e Francesco, tão magníficos em sua cerimônia, encontraram pouco calor na companhia um do outro. Por trás das paredes de mármore dos palácios Médici, a vida da jovem arquiduquesa em Florença se desenrolava em solidão e tristeza silenciosa. Desde o início, o casamento de Joana e Francesco foi marcado por conflitos. A grandiosidade do casamento não escondeu as profundas rachaduras que logo surgiram. A infidelidade dele, os temperamentos conflitantes e a saúde frágil de Joana os afastaram cada vez mais. Mesmo presos ao dever e expectativas do cargo, cumpriram sua obrigação real. Joana suportou gravidez após gravidez, cada uma mais difícil do que a anterior. Seu corpo exibia cicatrizes desse sofrimento, quadris e pelve deformados por partos repetidos e exaustivos, o resultado de um distúrbio congênito no quadril e outra condição grave que tornavam o parto extremamente perigoso. Mas apesar disso, ela ainda daria à luz 8 filhos. Em fevereiro de 1567 nasceu Eleonora, filha mais velha de Joana. Ela acabou se casando com Vincenzo Gonzaga, um dos últimos duques de Mantua, importante estado do nordeste da Itália. No final da Idade Média e início dos tempos modernos, infelizmente, uma sucessão de tragédias se seguiu. Após Eleonora nascer, Romola nasceu em novembro de 1568 e faleceu 2 semanas depois. Outra filha, Ana, nasceu na véspera de Ano Novo de 1569, viveu até a adolescência, mas também morreu jovem em 1584. As duas próximas crianças, Isabela e Lucrécia, nascidas em 1571 e 1572, também morreram na infância. E ambos os últimos filhos de Joana morreram na infância ou antes mesmo de nascer. A exceção a essa tendência foi Maria de Médici. Ela nasceu de Joana e Francisco em 26 de abril de 1575. Após 25 anos, ela ganhou fama ao se casar com o rei Henrique IV da França como segunda esposa. Ela foi mãe do rei Luís XIII. Assim, por meio de Maria, Joana foi ancestral de todos os reis da França até a época da Revolução Francesa, no final do século XVIII. Apesar de Joana ser doente, foi mãe de várias linhagens reais que perduraram por séculos na Europa. Como citado, o casamento de Joana e Francisca foi problemático desde o começo.
Ele a considerava pouco atraente e sua frieza cresceu conforme a saúde dela piorava. Córtio sussurrava crueldades sobre suas costas curvadas, uma referência ao sinal visível de uma grave escoliose que a afligia desde a infância, uma deformidade debilitante na coluna que piorou com o tempo e lhe causou grande sofrimento. A condição dela chegou a ser discutida durante as negociações de casamento entre os Habsburgo e a família Médici. Bem, na alta política das uniões dinásticas, a capacidade de uma mulher de ter filhos era tudo, e a fragilidade de Joana levantava dúvidas sobre se ela poderia cumprir esse dever. Mesmo retratada como noiva nobre pelos artistas, relatos contemporâneos da Itália mostram uma verdade mais dura. Com o passar dos anos, sua postura piorou, seus movimentos ficaram mais difíceis e seu caminhar passou a ser marcado por um passo irregular. Esse declínio visível, combinado com a vaidade e ambição de Francesco, abriu uma distância cada vez maior entre eles. Uma distância que ele preencheu com outra mulher. Como veremos em breve, não foi apenas a deformidade na coluna que tornou o casamento e a vida de Joana difíceis. Seu marido era notoriamente infiel e fazia pouco esforço para esconder o quanto traía sua esposa. Sua amante mais conhecida era Bianca Capello. Ela era uma nobre italiana de Veneza, filha de um importante nobre da República Mercantil local e conhecida por sua beleza. Bianca era casada com Pietro Bonaventure, um escrivão florentino que trabalhava para a família Salviati, uma das famílias mais importantes da região da Toscana. Ela esteve presente na corte florentina desde 1563 após sua chegada. Após se casar com Pietro, ela e Francesca começaram um relacionamento no final da década de 1560, depois que Joana e Francesca se casaram. Isso ficou ainda mais evidente em 1572, quando o marido de Bianca foi morto nas ruas de Florença, possivelmente em um incidente orquestrado por Bianca e Francesco. Em abril de 1574, Cosimo I faleceu aos 54 anos. Francesco agora se tornou o grão-duque e Joana a grã-duquesa. Mas essa nova posição só piorou as coisas, e Francesco usou seu poder para humilhar sua esposa. Ele instalou sua amante, Bianca Capello, em seus próprios aposentos luxuosos dentro de um palácio a poucos passos da residência ducal. Um ato ousado que chocou as cortes europeias. Embora fosse bastante comum para príncipes e reis da época manterem amantes, eles ao menos observavam as cortesias do segredo. Francesco, porém, não se esforçou para isso. Ele e Bianca exibiam seu afeto abertamente, ostentando seu caso diante de Florença e da própria Joana. Para a orgulhosa grã-duquesa, era uma desgraça pública, um lembrete diário da traição encenada sob os olhos atentos de toda a corte. E as coisas só iriam piorar a partir desse ponto. Francesco ainda não tinha um herdeiro homem para garantir sua linhagem. Nenhuma grande ambição o assombrava e Francesco se desesperou. Bianca, sempre astuta, viu sua oportunidade. Em 1576, ela lhe deu um filho, Dom Antônio de Medici, uma criança cujo nascimento poderia ter mudado tudo. No entanto, Francesco, preso ao dever e ao orgulho, recusou-se a reconhecer o menino. Antônia era seu sangue, mas não sua herdeira. Apesar das probabilidades, em 1577 Joana finalmente teve o tão esperado filho, o grão-príncipe Filipe de Médici. Por um breve e brilhante momento, parecia que o futuro do ducado e a própria posição frágil de Joana estavam assegurados. Os sonhos de Bianca de ascender além do papel de amante pareciam esmagados pelo peso do berço daquele bebê, mas o destino ainda não havia terminado com Joana. Na manhã de 10 de abril de 1578, uma tragédia atingiu o Palazzo Vecchio. Joana, mais uma vez grávida, desta vez de seu 8º filho, caiu de uma escadaria de pedra dentro da majestosa residência florentina dos Médici. A queda foi brutal. O choque provocou um parto prematuro e o bebê não sobreviveu. Durante as longas e angustiantes horas que se seguiram, a própria Joana permaneceu em agonia. No dia seguinte, a grã-duquesa estava morta, seu corpo destruído por um útero rompido. Ela tinha apenas 31 anos de idade. Inevitavelmente, sussurros de jogo sujo seguiram a morte prematura de Joana, devido à notória infidelidade do marido e sua devoção aberta por Bianca Capello.
Poucos acreditaram que sua queda foi acidental. Rumores se espalharam por Florença de que ela foi empurrada ou envenenada. Porém, a verdade, sem intrigas cortesãs, pode ter sido mais trágica que sinistra. Joana há muito sofria de uma escoliose que piorava com o tempo, torcendo sua coluna e enfraquecendo seu equilíbrio, uma aflição cruel que pode muito bem ter causado uma queda fatal que acabou com sua vida. E isso fez pouco para amenizar a indignação pública. Poucos meses após a morte de Joana, Francesco casou-se secretamente com Bianca Capello e, em 1579, proclamou-a como nova Grã-Duquesa da Toscana. Para muitos, a sequência de eventos foi conveniente demais. O marido de Bianca morto, Joana fora, e agora a amante coroada. Porém, o triunfo deles foi breve. Em março de 1582, o príncipe Filipe, único filho vivo de Joana, faleceu aos 4 anos, encerrando a linha legítima de herdeiros de Francesco. Então, em 1587, a tragédia atingiu novamente. Francesco adoeceu gravemente e morreu em 19 de outubro. Bianca o seguiu para o túmulo no dia seguinte. A morte dupla chocou a Europa e está envolta em mistério desde então. Eles foram vítimas de envenenamento por vingança cortesã, possivelmente seu irmão Ferdinando, que assumiu como novo grão-duque, ou talvez uma doença, quem sabe a temida malária, tenha levado os dois. Ninguém podia afirmar com certeza, mas a morte deles marcou um fim sombrio para um ciclo assombroso de infortúnios, uma cadeia de mortes que perseguiu Joana, seus filhos, seu marido e a amante dele por mais de 2 décadas. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Joana da Áustria. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários e se tiverem sugestões, deixem também nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!